Então, por exemplo, nós pegamos vamos fazer a 291, ok? Como que você resolveria... Ok, eu vou fazer a F só para você pegar a manha, ok? Vou fazer a... Ok. Vou fazer essas duas aqui só para você pegar a manha, aí eu faço essa daqui, aí a gente passa para frente. Beleza? Pois é, voando aqui, que foi voando. Beleza, então vamos para o exercício lá do livro, né? Texto, né? Exercício 290. Eu vou pegar a F, G e H. Então eu vou fazer a F. Resolva as seguintes equações para x. Né? Então é para eu resolver isso aqui. Okay? Seno de x é 3π sobre 2. Ok? Seno de x é igual a 3π sobre 2. A primeira coisa que você tem que fazer é escrever na forma seno de alguma coisa é igual a seno de alguma coisa. Então, no lugar do 3π sobre 2, eu tenho que colocar o seno de um certo ângulo, cujo resultado é 3π sobre 2. Ok? Então, como é que seria isso aí? Seno em pé, cosseno deitado. Então, seno aqui é o vermelhinho. Ok? 3π sobre 2, olha só, positivo, então o ângulo ele tem que estar por aqui, ó, porque o vermelho tem que ficar positivo. Aqui é meio, ok? Aqui é meio, aí depois 2π sobre 2 e 3π sobre 2, essa altura aqui é 3π sobre 2, ok? Então, qual é um ângulo cujo seno é 3π sobre 2? Por exemplo, 60. Poderia ser o 120 também? Poderia. Mas, por exemplo, mais simples, 0,90 é o 60. Então, o que você vai fazer? Ao invés de você deixar um número aqui, você vai escrever esse valor sendo o seno de 60 graus. E aí você tem que escrever, hoje você escrever aqui em radianos. Ok? Por quê? Porque o x ele está em radianos, ele não está em grau. Se tivesse um grauzinho aqui no x, beleza, aí você teria que colocar em grau e colocar a resposta em grau. Ok? Mas beleza, então quando é x assim está em radianos, então é 60 assim. Aí, agora ele já está no formato seno de um ângulo igual a seno de outro ângulo. E aí a pergunta é quais são os ângulos que eu vou jogar aqui para valer a equação. Usando a formulazinha, isso sempre estará ok quando o x for π sobre 3 e mais as suas voltas, ou quando o x for o outro ângulo, né, o que fica por aqui, né, o 120. Também o resultado é π sobre 3 também, né? Então, quando o ângulo for o 120, que no caso é o π menos o original, mais as suas voltas. Ok? Então, essa aqui é a resposta. Okay? Essa aqui é a resposta. Tá vendo? É simples, você só... Não tem muita coisa para você escrever. Mas você precisa entender o porquê da coisa, né? O porquê disso. Ok? Bom, então esse foi... Bom, acabou, é isso aí. Você pode escrever isso na forma matemática correta, né? A sua solução é o conjunto dos pontos x que estão na reta, tais que x é igual a π sobre 3 mais 2kπ, ou x é igual... Deixa eu escrever aqui do outro lado. Mas do jeito que eu escrevi lá em cima já é suficiente. Ou x é igual a π menos
π sobre 3 mais 2kπ, vírgula, com k inteiro. Isso aqui eu esqueci de colocar lá em cima, isso aqui eu acho que é importante. Então você pode escrever assim na matemática, né? Ou então você coloca desse jeito, mas é importante aqui colocar algo que eu não coloquei, que o k ele pode variar alegremente no conjunto dos números inteiros, porque são voltas inteiras. Beleza? Então esse aqui foi o F. Vamos fazer o G, porque o G tem uma diferençazinha. Tem um detalhe diferente entre o G e o F, em essência. Ok? Então vamos fazer aqui a letra G. Eu quero encontrar, então, o conjunto dos valores x que satisfaçam essa equação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever a minha equação da forma seno de alguma coisa, ok? Igual a seno de alguma coisa. Quem que eu coloco aqui? Vamos ver se vocês entenderam. Quem que eu colocaria aqui para esse valor ser 1? Ó, o Yuri de prontidão. Kyuri, desculpa. O Kyuri de prontidão aí, ó. Exatamente, ó. O seno é o vermelhinho, ok? Olha, eu vou chegando aqui, ó. O seno é o vermelhinho, ó. Ó, tá vendo aqui? Ele fica... né? Aí eu chego aqui, ó. Pá. Coloca aqui, ele ficou 1. Por que isso aqui é 1? Porque eu estou no círculo de raio unitário. Por definição, isso aqui é um círculo de raio unitário. Ok? Eu desabilitei aqui eu desabilitei, né? Deixa eu ver aqui, não sei se... aqui... Vamos ver aqui se fica melhor para vocês. Talvez fique um pouquinho carregado, mas não sei. Beleza. Então, isso aqui é um círculo unitário. Então, nós temos um. Então, 90 graus, beleza. Então, eu posso jogar. Então, no lugar do número 1, eu vou colocar seno de 90 graus. Em radiano seria seno de π sobre 2. Ok? Então, seno de π sobre 2. Beleza. Agora já está no formato seno de alguma coisa igual seno de alguma coisa. Qual que é a resposta para isso, então? Então, nós temos que... Aqui só uma. Né? Nós temos que o x ele será o original e mais as suas voltas. Ok? Agora que vem o detalhe. Tem algum outro ângulo? Tem algum outro... Então, assim, pode ser o de 90 graus e mais as voltas completas, para frente ou para trás. Ok? Mas tem algum outro ângulo que também vai dar certo? Né? Porque no caso anterior, por exemplo, lá, quando era a raiz de 3 sobre 2, eu poderia achar o 60, mas eu acharia o 120 também, que são ângulos distintos. 60 mais as voltas, 120 mais as voltas. Mas e nesse caso, onde o meu ângulo é 90? O que vocês acham? E foi isso, é isso que eu estava me referindo quando eu mandei uma notícia lá no fim de semana. Ok? Eu estava dizendo que quando nós estamos falando do seno, que está em pé, e o ângulo que eu quero lá é o 90 ou o 180, desculpa, ou 270, então 90 ou 270, não tem aquele outro ângulo. Por quê? Porque não tem como eu fazer um espelho aqui, entendeu? O espelho é o próprio eixo, o eixo vertical e eu estou em cima do espelho. Então, a gente está grudado com o reflexo. Okay? Então, não tem aquele outro ângulo. A minha resposta é só isso. Okay? Então, essa aqui é a minha resposta. Então, note que lá no primeiro eu tinha o quê? Não está aqui não. Lá na primeira situação, nós tínhamos dois ângulos, né?
o original e mais as voltas, ou π menos o original mais as voltas. Aqui eu só tenho só um ângulo e mais as suas voltas. Isso vai acontecer porque a gente está no próprio eixo do seno. Ok? Beleza? Ok, então deixa eu fazer mais um aqui. Deixa eu fazer esse aqui. Aí começa a ficar um pouquinho diferente a situação. Nós temos que usar eventualmente algumas identidades trigonométricas. Eu vou digitar, depois vou colocar lá para vocês. Mas existem algumas identidades trigonométricas que você precisa decorar. Seria isso. Mas eu não vou cobrar que você decore. Por quê? Porque você vai ter acesso, né, a elas quando você for fazer a prova. Você olha na identidade e vê se vai usar ou não. Mas mesmo se estivesse numa aula presencial, acho que eu não cobraria. Uma prova, né? Então, eu vou ter que usar algumas identidades trigonométricas para eu resolver essa daqui, olha. Para resolver essa nova questão aqui. Então, as identidades trigonométricas... Eita, eu acho que eu adicionei 2 páginas. Peraí. Adicionei 2 páginas. Vou pegar aqui. Então, algumas identidades trigonométricas. Trigonometria, não sei se vocês sabem, isso aqui vem do grego, 3, gono, ângulo, e metria é medida. Então é medição de 3 ângulos, né? Trigonometria. Então, algumas identidades, a primeira de todas era que o seno... Outra coisa, olha para essa função aqui, ó, uma coisa que eu não falei. Olha para essa função, f de x igual a seno de x. Ok? Olha para essa função aqui, g de x igual a x mais 1. Eu vou querer elevar ao quadrado cada uma dessas aqui. Então, vou gerar uma nova função. Se eu elevar ao quadrado no total a minha segunda função, eu vou colocar um parênteses aqui e vou colocar um 2 de fora. Ok? Se eu for elevar ao quadrado a minha função seno, eu posso escrever assim, olha. Assim, mas isso não é o mais usual. Ok? O mais usual, quando eu quero elevar ao quadrado a minha função seno, eu vou elevar ao quadrado o nome dela, que é o seno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o quadrado depois da palavra seno. Ok? Então, seno ao quadrado de x. Isso aqui equivale a eu pegar o seno de x e elevar tudo ao quadrado. Ok? Então, escrever assim e assim é a mesma coisa. Só que assim é mais usual, seno ao quadrado de x. E isso aqui... Ainda tem gente que não percebe a diferença, mas isso aqui, se eu colocar seno de x ao quadrado sem parênteses, significa que eu estou elevando ao quadrado somente o x que está lá dentro. Ok? Então, isso aqui, olha, isso aqui é igual a seno de x ao quadrado. E isso aqui isso aqui são coisas distintas, viu? O seno de x ao quadrado é diferente do seno de x ao quadrado. E esse daqui, o 2, a gente costuma colocar antes do seno. O 2 depois do x é isso, significa isso. Ok? Beleza. Então é só uma anotação.
com essa notação, a primeira coisa que nós vimos na aula passada, o que foi? Sobre a razão, as identidades trigonométricas, né? Nós vimos, vou pegar aqui o azul. Dado esse ângulo aqui, um ângulo... Que é isso, cara? Ok. Então, dado esse ângulo aqui, um ângulo que vamos chamar de alfa, quem que é o meu cosseno de alfa? O meu cosseno de alfa é esse camarada aqui. Desculpa, esse aqui é o seno, né? Quem que é o meu seno de alfa? Vai ser esse valor. Então, seno de alfa, ok? Quem que é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é o que entra aqui embaixo. O cosseno de alfa. E esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Se esse valor é o seno, esse valor é o mesmo que esse aqui, olha. Ok? Porque essas retas aqui são paralelas. Então, isso aqui é o cosseno de alfa. E esse valor aqui, a hipotenusa aqui vale 1. Ok? A última coisa que nós fizemos numa aula aí, não sei se foi anterior ou uma antes. Então, nós temos um triângulo retângulo, onde a hipotenusa vale 1, o cateto adjacente vale o cosseno, e o cateto oposto, eu escrevi errado aqui é seno. E o cateto oposto aqui vale seno, né? Ok? Então, usando Pitágoras, o que eu tenho aqui? Por Pitágoras, eu tenho aqui que o quadrado da hipotenusa, que é 1 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, seno ao quadrado, o 2 aqui no seno, de x, mais cosseno ao quadrado de x. Então, essa é a primeira identidade trigonométrica que nós temos, que é o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Okay? A soma dos quadrados dos catetos é igual à soma da hipotenusa. Beleza? E aí nós temos várias outras identidades também. Eu teria que... Daqui a pouquinho nós vamos usar essas aqui, ok? Deixa eu só escrever outras duas que são mais comuns também. Se eu pegar aqui, ó, seno de dois ângulos, x mais y, é igual a seno x vezes cosseno y mais seno y cosseno x. Então, é o seno e o cosseno da soma de dois ângulos. Se eu subtrair, basta eu trocar o sinal aqui. Ok? E o cosseno da soma também, o cosseno da diferença, o cosseno de x mais y. Então, é o cosseno x, cosseno y, menos seno x, seno y. E se nós trocarmos aqui... Isso aqui é algo que você decora, né? Mas se você tiver uma folhinha com a colinha, não tem problema nenhum, né? E a partir desses dois aqui, nós temos o seno, esta aqui é importante, ó, seno de 2x, que simplesmente eu vou substituir x no lugar do y, e simplificando, isso aqui vai ficar 2 seno x, seno y. Seno x, cosseno x. 2 seno x, cosseno x. E o cosseno do arco duplo também. Cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado. Seno ao quadrado de x. Então, essas duas aqui, eu acredito que é muito importante. Ok? Beleza, mas vamos nos concentrar nessa daqui por enquanto. Essa daqui é a primeirinha, ok? E nós vamos usá-la para resolver o nosso problema do milhão.
né? Que é esse problema aqui. 2 cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno de x. Ok? Então, resumindo, seno e cosseno é seno em pé, cosseno deitado, os ângulos lá eles têm simetria, então, e a partir das funções trigonométricas nós temos identidades trigonométricas, né? A gente começa lá usando o teorema de Pitágoras para obter a primeira. E as outras são de outras relações trigonométricas. E a gente decora e tudo mais, deixa isso aí decorado. Beleza. Nós queremos resolver esse problema aqui. O que eu tinha que fazer? Qual que era a primeira coisa que eu tinha que fazer? Qual que foi a primeira coisa que eu fiz aqui no seno de x igual a um número? Eu escrevi esse número como seno de um outro ângulo. Aí eu consegui resolver. Aqui você não consegue fazer isso direto. Tá vendo que é bem diferente isso aqui? Inclusive está parecendo um cosseno ao quadrado. Então você não consegue fazer isso direto. Você não consegue dizer que o seno ele é um número para eu pegar esse número e colocar como função de seno. Então aqui você tem que dar uma trabalhada. Para você trabalhar aqui, você tem que conhecer algumas identidades trigonométricas. Ou então ter uma colinha ali para você fazer as substituições de teste. Nesse caso eu vou resolver... Quem sabe resolver isso aqui? Dá um oi aí. Ok? Só para eu ter ideia. Nesse caso aqui, eu vou resolver para você ver que jeito que faz, né? É uma... O que que nós vamos fazer? Eu quero passar tudo para seno. Queremos que apareça... Eu vou até escrever no português aqui, ó. Aqui, ó. Queremos denotar toda a expressão, toda a equação envolvendo somente a função seno. Poderia ser a cosseno também, porque a gente tem fórmula para qualquer uma dessas. Função seno. Ok? Mas, bom, aqui já tem seno, mas tem um cosseno ao quadrado atrapalhando aqui, olha. O maldito aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x. Eu queria que aparecesse só seno de x. Coisas envolvendo somente seno, mas tem um cosseno aparecendo aqui. Ok? Um cosseno ao quadrado. Será que é possível eu escrever o cosseno ao quadrado de x em função de seno ou seno ao quadrado de x? Porque aí eu teria uma expressão envolvendo só o seno. Ok? Aí eu começaria a trabalhar com essa expressão. Vocês entenderam a questão? E aí a pergunta é, será que eu consigo colocar o cosseno ao quadrado em função do seno? O que vocês acham? Olha só para a minha primeira identidade trigonométrica. Ó, vou escrever aqui, ó. Vou até diminuir um pouquinho aqui, ó. Olha só para essa primeira identidade trigonométrica. O que você acha que está acontecendo aqui? Será que eu consigo colocar o cosseno ao quadrado em função do seno? Consigo, né? Olha só. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vou passar o seno ao quadrado para lá, para o lado de lá da igualdade. Aí vai ficar só o cosseno de um lado. Então, 1 menos seno ao quadrado. Ok?
Então, o meu cosseno ao quadrado é o menos seno ao quadrado. Então, no lugar do cosseno ao quadrado, eu vou jogar essa expressão lá no meu exercício. Aqui eu vou jogar aquela expressão. Então, como que nós ficaríamos aqui? Nós ficaríamos com o seguinte, ó. 2, e no lugar do cosseno ao quadrado, eu vou colocar 1 menos o seno ao quadrado de x. Ó, 1 menos seno ao quadrado de x. Então, eu fiz essa substituição aqui, ó. Esse aqui por esse aqui. Aqui, ok? Eu fiz uma substituição. O resto eu deixo intacto. Ok, ó. 1 menos seno de x. Então, olha só o que eu tenho agora. A minha... Vamos fazer o produto aqui. Vai ficar assim, ó. 2 menos 2 seno ao quadrado de x igual a 1 menos seno de x. Ok? Então, note que agora nós temos só seno, ok? E nós temos o seno aqui. Nós temos termos independentes, nós temos seno elevado à potência 2 e seno elevado, qual que é a potência desse seno aqui? É 1, ok? Qual que é a potência desse seno aqui? É 2, ok? Quando for assim, você vai ter uma chance muito boa de resolver, ok? O que eu vou fazer? Eu vou passar esse menos 2 aqui, esse seno aqui, ó, de menos 2, aqui, que está menos 2, eu vou passar para o lado de lá. Então, ele vai passar o quê? Positivo. Então, vai ficar assim, ó. Desse lado aqui ficou 2 seno ao quadrado de x. Passei isso aqui para cá. Então, eu coloquei o seno que tem potência 2. Agora, eu vou colocar o seno que tem potência 1. Então, só vou repetir. Menos seno de x. Agora, eu vou trabalhar com os termos independentes. Ok? Eu tenho o número 1 aqui desse lado. E eu tenho o 2 aqui, que é positivo. Então, eu vou passar para o lado de lá o quê? Negativo. Então, vai ficar 1 menos 2. Que o resultado é menos 1. Então, menos 1. Beleza. Aqui, menos 1. O que sobrou desse lado esquerdo aqui? Desse lado esquerdo sobrou só o 0. Ok? Então, basicamente, eu tenho essa equação. 2 seno ao quadrado de x menos seno de x menos 1. Ok? Não, mas eu não vou exigir de vocês muito, não. É só, no máximo, uma substituiçãozinha, uma substituição simplesinha e tal. Não vai passar disso, não. Eu acho que é mais interessante aquelas lá que nem substituição tem. Que você consegue... Porque ela é mais geométrica, né? Porque uma pessoa pode fazer uma conta dessas sem saber por que isso está acontecendo, né? Não é o meu objetivo. Ok? Quando chegar aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma mudança, vamos fazer uma mudança de letras, ok? A gente chama isso de mudança de variável. Mudança. Você vai fazer isso aqui lá em cálculo 1, diz mudança de variável demais, principalmente na parte integral. Mudança de variável. Então, o que eu vou fazer? Olha só, onde tiver o seno, essa expressão aqui, ó, seno, tá aqui, eu subi demais esse negócio aqui, ó. O seno de x aparece aqui, elevado ao quadrado, e ele aparece aqui também. Eu vou chamar o meu seno de x, eu vou chamar de uma outra letra. Eu vou chamar de u, pode ser v, pode ser y, pode ser a letra que for, pode ser o seu nome. Você pode colocar aqui. U igual a seno de x. Então, como que fica a minha equação? Minha equação vai ficar 2u ao quadrado menos u menos 1 igual a 0. Então, eu vou ter isso aqui, ó.
Ó. Então, eu vou ter assim, ó, 2u ao quadrado menos u menos 1 igual a 0. 2u ao quadrado menos u menos 1 igual a 0. O zero estava daqui, do lado de lá, dá na mesma. Né? Então, aconteceu uma bizarrice aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Beleza. Agora eu tenho que resolver isso aqui, essa equação polinomial de grau 2. Ok? E no final eu vou ter u igual a alguma coisa. U igual a um número. Só que o meu u, ele é seno. Aí eu consigo resolver. Então vamos resolver essa daqui. Essa daqui eu vou... Ó, quanto que é? Vamos resolver por Bhaskara. Quem que é o delta? B ao quadrado. Ó. Então vai ficar menos 1 ao quadrado. Menos 4, que multiplica... então é B ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Ok? Então isso aqui vai ser 1, menos com menos mais 8. Então isso aqui vai dar 9. Ok? Então quem que é o meu valor de U? Ó. Então meu U é igual a menos B. Meu B é menos 1. Então vai ficar menos 1 mais ou menos raiz de delta sobre 2A sobre 2 que multiplica o A, que é 2. Okay? Então, resolvendo aqui, isso aqui vai ser o quê? 1 positivo mais ou menos 3 dividido por 4. Ok? Então, vou ter duas chances aqui para U, né? Eu vou ter aqui duas opções, o 1 e o 2. Quem que é o meu 1? Vamos pegar com positivo. 1 mais 3, 4, dividido por 4 dá 1. Agora vamos pegar com negativo. 1 menos 3 menos 2, dividido por 4, menos meio. Então vai ficar menos meio. Menos meio. Caraca, mano. Gelou aqui. Beleza. Aí, só que, espera aí. Então eu cheguei que o meu U são valores, são números. Mas quem que era o meu U quando comparado com o seno de x? Quando comparado com o x? O U era o seno. Então, o que que eu vou fazer? Ó. Eu usei essa transformação, fiz a continha e cheguei que o meu U é isso aqui. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é que esses dois valores aqui são seno. Ó, esse aqui é o seno de x. E esse daqui é um outro valor para o seno de x. Ok? Então, eu tenho duas equações. Eu tenho essa ou essa aqui. Ok? Então, eu tenho que resolver cada uma. E cada uma dessas aqui, agora é possível resolvê-las. Ok? Qual é o valor de x que eu jogo aqui que vai dar 1? E nós temos infinitos. Quais são os valores que eu jogo aqui que o resultado vai ser menos meio? E aí nós temos também infinitos. Okay? E nós temos que resolver cada uma dessas aqui. Então vamos começar com essa primeira. Okay? Vamos começar aqui, ó, seno de x igual a 1. E aí nós já resolvemos esse exercício hoje, né? Quando é que o seno de x, qual é o número que eu jogo aqui? Até o que ele falou, era π sobre 2. Ok? Seno de x igual a 1. Né? Tá no máximo. Ó, seno de x igual a 1.
Então, ó, o seno é o vermelho, eu tinha que chegar aqui, ó, π sobre 2, ok? Π sobre 2. Então, o resultado para esse x aqui era quem? Para essa equação aqui, o meu x era o próprio arco, o próprio ângulo, e mais as suas voltas. Ok? Então, essa daqui faz parte da resposta. Aqui, o meu K... Aqui o meu K pertence ao conjunto dos números inteiros. Beleza. Isso aqui foi a resposta para essa daqui, seno de x igual a 1. Só que nós temos outra situação. Né? Nós temos que o seno de x é igual a menos meio. Né? E quando o seno de x for igual a menos meio? Ó, seno de x é igual a minus 1/2. Então, seno de x é igual a menos meio. Qual que eu coloco? Menos meio. Ó, seno em pé, menos meio está aqui. Tá vendo? Menos meio está aqui. Então, eu vou ter que colocar um ângulo para dar menos meio. Né? Para dar menos meio. O ângulo, ele é exatamente esse 210 aqui, ó. Okay? Pode ser o 210, ou então pode ser o 330, ou pode ser o menos 30. Okay? Vamos colocar isso aqui, ó, de 0 para 210. Ok? 210. Quanto que é 210 em radianos? É 7π sobre 6. Ok? Ó, 7π sobre 6. Então, seno de x é igual a menos meio, equivale a seno de x igual a seno de 7π sobre 6. Seno de um ângulo igual a seno de outro ângulo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o x é igual a... Ou ele é igual ao ângulo original e mais as suas voltas. Ou o quê? Ou ele é igual a π menos o ângulo original mais as suas voltas. E aí você pode fazer essa continha aqui, ó. Tirar o mínimo múltiplo comum, resolver aqui para ficar tudo em função de 6. Beleza. Mas você pode deixar assim também, ok? É porque às vezes você joga no Wolfram Alpha, aí ele não vai te dar a conta assim, ele vai fazer essa continha. Mas o moral da história, o que tem que ficar gravado é o seguinte, deixa eu fazer um... eu tenho duas situações aqui que são respostas, aqui, ó. Essa daqui, aqui o K, novamente aqui, ó, que eu não escrevi, mas o K é inteiro, ok? K é inteiro. Então, novamente, eu tenho que... Esse combo aqui é a minha resposta, ok? Então, se você quiser, ó, chegar aqui, ó, colocar aqui, ó, isso aqui é a minha resposta, ok? Vamos rever o que nós fizemos para resolver isso aqui. Nós começamos aqui com 2, com a minha equação, ok? 2 cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno de x. Eu gostaria de passar tudo para seno, para eu poder trabalhar com seno. Então, isso aqui é um exercício de livro, ele foi feito para dar certo, só para você usar a teoria, porque na prática a coisa não seria desse jeito, do mundo real. Okay? Mas isso aqui é um exercício que foi feito para você aplicar a teoria. E aí, a gente consegue passar esse cosseno ao quadrado de x para seno ao quadrado de x, para envolver seno. E foi a primeira transformação que eu fiz, 1 menos seno ao quadrado. Okay? De onde eu obtive essa transformação? Dessa primeira identidade. Eu só passei o seno para lá. Então, 1 menos seno ao quadrado. Okay? E eu substituí aqui, né, fiz a distributiva e coloquei tudo numa equação. E deu uma equação polinomial de grau 2 na variável seno de x. Entendeu? Ficou desse jeito. Fiz uma mudança de variável,
chamei U de seno de x, aí ela ficou bonitinha aqui, ó. Ficou do jeito que a gente conhecia desde lá da antiga oitava série. Resolvi a minha equação em U, deu dois valores, U igual a 1 e U igual a menos meio. E aí eu trabalho com cada um deles separadamente. Para seno de x igual a 1, eu tenho essa solução. Para seno de x igual a menos meio, eu tenho essa outra solução. E aí essas são as soluções do meu problema. Note que ele tem um passo extra, né? Você tem que fazer uma substituição, você tem que fazer usar uma identidade trigonométrica, mas no final da conta ele recai nesse tipo de problema aqui, ok? Que o seno vai ser um número, ok? O seno vai ser um número. E aí vem o que eu acho que é principal, você entender isso no círculo trigonométrico. Okay? Quando é que o seno é igual a menos meio? Você tem que, isso que, na minha opinião, é o principal. Por que que o seno de 210 é menos meio? Você precisa visualizar isso. Por que que o seno de 330 é menos meio? Por que que eu posso colocar o 210 na minha resposta ou colocar o 330 vai dar na mesma? Por que que o seno de menos 30 é menos meio? Ou o seno de menos 150 é o menos meio? Por que que isso acontece? E aí, na minha opinião, é isso que é importante você identificar. Beleza? Quem conseguiu entender razoavelmente esse exercício? Eu fiz passo a passo e tal, tudo. Por quê? Porque às vezes você se depara com algo parecido, um ou dois exercícios depois. Okay? A gente vai fazer a maioria dos exercícios, eu acredito, ao longo das aulas. Okay? Mas só para ter uma ideia, quem entendeu o passo a passo desse exercício? Né? O que nós vamos fazer agora eu vou apresentar para vocês as outras funções trigonométricas usando aqui o círculo trigonométrico, né? Para a gente ter ideia o que é a tangente e assim por diante. Ok? O restante não tá nem me assistindo mais. Quando eu comecei a colocar lá as fórmulas, o pessoal já saiu. Mas não preocupa não, que eu não vou colocar nada além disso, tipo uma substituição que vai lá para um básico, no máximo. Ó, Daisy, só não entendi muito como identificar a fórmula que vou usar. Não, isso realmente talvez eu dou uma dica, usa essa formulazinha, mas beleza. Mas, tirando essa parte, uma vez que eu peguei essa fórmula e joguei, e a continha que eu fiz, é importante você ter resolvido. Qual é a conta que vai usar? São coisas difíceis você só sabe se você tiver muita prática. Eu falo não só aqui na matemática, mas na vida mesmo, né? O problema é o que fazer. Às vezes a execução é trabalhosa, mas qualquer um pode fazer. Mas saber exatamente como que vai ser a solução que exige um pouquinho mais de experiência, né? Do círculo... Não, eu vou falar aqui agora, vocês vão entender isso agora, porque senão eu não vou dormir. Ok? Vou falar aqui do círculo trigonométrico agora. Pessoal, seno em pé é o vermelho, cosseno deitado é o verdezinho. Vou apresentar para vocês a famosa tangente. A tangente, imagine aqui uma olha só, eu vou chegar aqui, ó. Olhe para esse círculo trigonométrico, ok? E você imagine uma reta que está cortando aqui o eixo X, nesse ponto aqui, no ponto 1, 0. Okay? Então essa reta ela é tangente a esse círculo de raio 1. Essa reta aqui, ó, ok?
Essa reta a vermelha é a minha tangente. Na verdade, essa reta aqui é uma reta tangente e a tangente do ângulo, por exemplo, eu vou ter que diminuir aqui porque eu acho que vocês não vão conseguir enxergar direito. Só pegar uns zoominhos aqui. Isso. Olhem para essa reta aqui, ó. Eu tenho um ângulo, aqui ó, tá vendo? Eu tenho um ângulo. Olha só, vou começar aqui, ó, ângulo 0. Ó, ângulo 30, ângulo 45, ângulo 60. A partir desse palitinho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou prolongar uma reta até cortar essa reta tangente aqui, ok? Então, quando ele tiver o corte, eu vou contar desde o 0 até onde foi o corte desse prolongamento, ok? Esse valor é a minha tangente. Então, por exemplo, aqui eu estou no 60, ok? Aqui eu estou nos 60 graus. Então, eu não sei se ele está muito grosso agora. Não, está ok. Então, por exemplo, eu estou nos 60 graus. Então, esse ângulo aqui é 60 graus. Ok? Ou π sobre 3. A partir disso aqui, eu prolonguei e interceptei ali. Esse valor aqui, isso aqui é um tamanho. Ok? Daqui, bom, deixa eu colocar aqui. Esse tamanho aqui, se a gente for medir, isso aqui é raiz de 3. Ok? Que é aproximadamente 1,73, se eu não me engano, né? Se você for ver, ó, aqui, ó, isso aqui dá mais ou menos, isso aqui é 1,7 alguma coisa, ok? 1,7 alguma coisa. Por isso que a tangente de 60 é raiz de 3. Por quê? Porque a minha tangente é exatamente o tamanho desde o 0 até a interseção desse prolongamento do palitinho aqui com a minha reta tangente. Ok? Quem que seria a tangente de 45? Lá no ensino médio vocês decoraram que a tangente de 45 era quanto? Tangente de 45 era 1. Então vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse ângulo aqui no 45. Ok? Ó. Colocar o ângulo aqui no 45. Beleza. Coloquei no 45. O que está acontecendo quando eu saio de 60 e vou para 45? A tangente está o quê? A tangente está diminuindo. Ok? E aí no 45, se eu parar aqui certinho, ok? O que vai acontecer? Esse valor aqui é a tangente de 45. Ok? Então aqui, ó, é a tangente. Isso aqui é o ângulo 45. Deixa eu escrever de outra cor, que já tem um verde aqui, né? Vou colocar um azul aqui. Então, esse aqui é 45 graus. Né? E a minha tangente de 45 é isso aqui. Tangente de 45 graus. Ok? Quem que é a tangente de 45? É esse valor. Quanto é que vale isso aqui? Você consegue entender que isso aqui, que essa reta é paralela a essa. Então, esse tamanho é o mesmo que esse tamanho. Mas quanto é que vale esse tamanho? Isso aqui é o raio do meu círculo unitário. Então, isso aqui vale 1. Ok? Isso aqui vale 1. Então, esse valor aqui é 1. Por isso que a tangente de 45 é 1. Ok? Tangente de 30. Tangente de 30, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ângulo aqui e eu vou colocar aqui no 30. Ok? Você tem que olhar para o vermelhinho, esquece o verdinho. Então, o que está acontecendo do 45 para o 30 com o vermelhinho? Espera aí que eu encostei o dedo. Aqui. O que está acontecendo com o vermelhinho? Aqui, ó, quando ele sai do 45 para o 30, o vermelhinho está diminuindo. Ok? E aí nós temos esse número. Quem que é esse número aqui?
Isso aqui é 30 graus, ok? Esse daqui é a minha tangente de 30 graus, ok? Esse valor aqui é raiz de 3 sobre 3, ou 1 sobre raiz de 3. Vou colocar as duas coisas aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3, ou o mesmo que 1 sobre raiz de 3. Pode colocar 1 sobre raiz de 3? Ixi, à vontade. Ok? Não existe negócio de racionalização. O bom de você racionalizar é que você pode simplificar alguma coisa, mas não tem nada obrigatório. Então, esse valor aqui é 1 sobre raiz de 3. Note que esse número ele é menor do que 1. Por quê? Porque o raiz de 3 é um número maior do que 1. Aí eu tenho uma maçã para dividir para a raiz de 3 pessoas. Então, vai sobrar menos que uma maçã para cada uma das raízes de 3 pessoas. Ok? Ou seja, essa fração aqui é menor do que 1 porque o denominador é maior que o numerador. Então, essa daqui é a tangente de 30, ok? Então, quem que é maior? Tangente de 30, 45 ou tangente de 60? Nesses 3 casos. O que está acontecendo? Tangente de 30 está aqui, tangente de 45, tangente de 60, ó, está crescendo, ok? E aí a questão é o que que... Só desligar um negócio aqui. O que que tá... Eu consigo calcular a tangente de qualquer ângulo, tá vendo? Eu simplesmente prolongo, ó, e olha só o vermelhinho. O que que está acontecendo quando eu mando o ângulo para 90 graus? O que que você acha que está acontecendo com a tangente? Olha só, vou dar um zoom out aqui para você ter ideia. Aqui os números ficaram meio... Deixa eu tirar aqui os ângulos aqui. Aqui, ó. Olha só o que está acontecendo com a tangente. Vai ser difícil eu pegar aqui agora, mas vamos ver se eu consigo pegar. Aqui, ó, consegui. Ó. Então, olha só, tangente aqui de 45. Olha só, à medida que eu vou fazendo esse palitinho ficar na vertical, o palitinho vai ficando na vertical, eu prolongo o palitinho, ele vai cortar essa reta aqui, tangente ao círculo. Então, esse corte, né, essa distância do zero até o corte, vai aumentando. E esse valor é a minha tangente. O que que você acha que vai acontecer quando o palitinho, à medida que o palitinho tende a ficar vertical, isso aqui está aumentando. Ok? Você consegue enxergar isso aqui? Ó, ele está aumentando. Ok? O que que você acha que vai acontecer quando o palitinho ficar vertical? Quando ele ficar vertical. Não dá para eu trabalhar muito pequeno assim. Mas era só para você entender a ideia. Ok? O que que acontece quando o palitinho ficar vertical? O que que você acha que vai acontecer? Então o palitinho ele tá ficando na vertical. E quando ele for vertical, será que vai ter interseção do prolongamento dele com essa reta? Eu vou ter lá a minha reta tangente e um palitinho vertical. Será que elas vão se cruzar lá em cima para eu poder fazer a contagem e o tamanho da tangente? O que vocês acham? Olha, nesse valor que eu tá vendo que o palitinho aqui tá próximo à vertical, né? Olha só, se eu for ver aqui, olha só o tamanho da tangente. Ó, a tangente aqui já está mais de 10 unidades. Olha, vamos pegar mais aqui, olha. Eu vou pegar... Ó, vou pegar aqui, ó, mais vertical ainda. Ó, isso aqui está bem vertical. Ok? Bem mais, né? Ok, vamos ver aonde está a tangente nessa situação. Caraca, olha. A minha tangente já está mais de 30. Vocês estão conseguindo entender? A minha tangente já está mais de 30. Ok?
Não dá nem para eu... Se eu der um zoom out aqui, ó. Aqui, ó. O meu processo, ele está nascendo aqui, ó. Eu peguei um palitinho que está bem próximo do 90, né? E aí ele está intersectando aqui no 30, ok? Essa reta tangente. O que você acha que vai acontecer quando ele ficar na vertical? Vocês estão conseguindo entender a minha pergunta? Aqui. Vocês estão me escutando ou não? E aí a questão é, quando esse palitinho ficar na vertical, ele vai ficar paralelo, ok? Ele vai ficar paralelo a essa reta. Então não haverá interseção. Então não haverá tangente. Portanto, a tangente de π sobre 2 não existe, ok? Então, a tangente, ela aumenta de 0 até 90, mas no 90 ela não existe. Então, eu escrevo assim, ó, não existe tangente de 90, ok? Não existe tangente de 90. Vocês entenderam essa situação? Ok. Vocês entenderam? Não existe tangente de 90. Porque não vai ter interseção. Ok? Beleza. Agora, o que acontece quando eu extrapolo 90? E aí eu não expliquei como que funciona a tangente nessa situação. Okay? O que acontece quando eu extrapolo 90? Eu vou ter que apagar isso aqui. Ok? Não existe tangente de 90. Diminuir um pouquinho aqui. Olha para isso aqui, olha. Eu tô com... Se eu pegar esse palitinho aqui, ó, a projeção dele vai ser a tangente. Quando eu chego no 90, não vai ter interseção, ok? Aqui ele ainda deixa pintado porque não é perfeito, né? Eu não consigo chegar a 90 de forma perfeita, né? Mas quando eu passo para esse lado aqui, pessoal, se eu prolongar esse palitinho aqui, daqui para onde ele está, eu prolongo ele para cá. Ele vai cortar a minha reta tangente? Não vai cortar, ok? Só que aí eu não faço o prolongamento dele para cá, eu pego, né, e faço o prolongamento de uma reta, só que para o lado onde ele corte essa reta tangente. Ele está daqui, olha, se eu prolongar para cá, ele não vai cortar essa reta. Mas beleza, então eu faço um prolongamento no sentido oposto, até ele cortar. Quando ele cortar, aí eu vou medir essa distância aqui, e ela está para baixo. Então isso aqui vai ser a tangente desse ângulo aqui. Ó. Então eu vou olhar para cá, ó. Esse ângulo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o ângulo. Esse aqui é o ângulo 135, ok? Quando o ângulo é 135, eu faço o prolongamento para cá e eu obtenho essa tangente. Quanto que você acha que é a tangente de 135? A tangente de 35 é isso aqui, ok? Baseado no meu gráfico, tangente de 135 graus é igual a quanto? Se você for ver, olha só, essa tangente de 135, ela é bem análoga a essa tangente de 45, ok? Porque é um reflexo 135 o 135 do 45, né, com respeito a esse eixo, né? E a tangente 45 é um positivo. Então essa tangente de 135, se você for ver aqui, olha, ó, se você prolongar aqui, ó, esse tamanho aqui é o mesmo que esse tamanho. Então, quanto que é a tangente de 135 graus?
ela é menos 1. Ok? Ela é um negativo. Aqui. Ok? Isso, beleza. Menos 1. A Deise respondeu aí. Não é aqui não. Então, o que está acontecendo? Olha só, tangente de 120. O que aconteceu? A tangente diminuiu mais, ela ficou mais negativa ou menos negativa? Quando eu fui para 120, ela ficou mais negativa. Quando eu coloco 150, ela vai ficar menos negativa. Quanto que é a tangente de 150? Você acha que a tangente de 150 é igual à tangente de 30, só que com sinal negativo? Olha só, tangente de 30, isso aqui. Tangente de 150, né? Tangente de 30, isso aqui. Olha só, tangente de 150, essa parte. O que você acha que é? Tangente de 150. Ó. Tangente de 150 graus. Quanto que é a tangente de 150 graus? Ela é o mesmo que a tangente de 30, só que negativa. Né? Quem que era a tangente de 30? Era 1 sobre raiz de 3. Então, quem que é a tangente de 150? É menos 1 sobre raiz de 3. Tangente de 150, menos 1 sobre raiz de 3. Ok? 150 graus em radianos é 5π sobre 6, ok? Tangente de 5π sobre 6 é menos 1 sobre raiz de 3. Vocês entenderam essa ideia aqui? Como que você calcula a tangente? Então você tem que ter a ideia de quando é que a tangente é positiva? Quando é que a tangente é negativa? Vocês conseguem me falar quais são os quadrantes aqui onde a tangente será positiva? Por exemplo, se eu tiver aqui com ângulos no meu primeiro quadrante, a tangente será positiva ou negativa? Se eu tiver aqui com ângulos no meu primeiro quadrante, a tangente vai ser positiva, ok? Ela é positiva e ela cresce à medida que eu cresço o ângulo, ok? Então aqui a minha tangente será positiva, ok? E se eu tiver com um ângulo aqui entre 90 e 180, a minha tangente será o quê? A minha tangente será negativa, ok? O meu prolongamento está ali para baixo. E à medida que eu aumento o ângulo de 90 para 180, ela cresce ou decresce? Ela aumenta ou diminui? Então, aqui ela é negativa. Nesse quadrante ela também é negativa. À medida que eu aumento o ângulo de 90 para 180, ela aumenta ou diminui? E aí essa resposta vai confundir vocês. Porque note que de 90 para 180 eu estou aumentando o meu ângulo, ok? Mas o que está acontecendo com o tamanho dela? Em tamanho está diminuindo, ok? Mas basicamente a minha tangente ela está saindo de bem negativo para menos negativo, né? Então, ela está crescendo, né? Ela aumenta, exatamente, ela aumenta. Ela sai lá de menos infinito e vai subindo. Só que ela está negativa, né? Ok? Mas então ela vem. Aí beleza. Ela encosta aqui. Quanto que é a tangente de 180? Quanto que é a tangente de 180? Se eu chegar aqui, prolongar aqui, o tamanho aqui vai ser o quê? Quanto que é a tangente de 180? Respondam-me aí. Próximo fato é, quando eu chego aqui no terceiro quadrante, ok? O que acontece com a minha tangente? Ela é positiva ou negativa? Ela é positiva, ela está imitando lá o primeiro quadrante, não é? Ela está imitando o primeiro quadrante, tá vendo? Se eu for pegar aqui, a tangente de 210 é igual a tangente de 30, tá vendo?
Se eu coloquei aqui, porque ele vai prolongar, vai atravessar no 30, a tangente de 210 é igual a tangente de 30. A tangente de 225 é igual a tangente de 45. A tangente de 240 é igual a tangente de 60. Ok? A Daisy respondeu lá, ó, a tangente de 180 é zero, porque não tem nem tamanho. De fato, a tangente de 180 é zero. É isso aí, Daisy. Então, a tangente de 210 é igual a de 30, a 225 é igual a de 45, a de 240 é igual a de 60, ó, a tangente está aumentando. Ok? Então, aqui, ela também será positiva. Ok? Então, ela é positiva aqui e aqui. E o que acontece quando eu passar para cá? Quando eu pegar nesse último quadrante aqui. Nesse último quadrante aqui, a minha tangente será negativa. E à medida que eu aumento o ângulo de 270 para 360, ela está indo de bem negativa para menos negativa, né? Em tamanho ela está diminuindo, mas em valor ela está aumentando. Ok? Mas ela é negativa. Okay? Então, vou colocar aqui um negativo. Agora, vocês entenderam a ideia? Agora, a seguinte é o que eu vou perguntar. Então, quem que é o outro ângulo, né? Essa é a pergunta, por exemplo. Tangente de 60. Então, a questão é o seguinte. Eu tenho a equação aqui, ó. Tem a equação. Eu tenho a equação que a minha tangente de alfa é igual a tangente de beta. Tangente de beta. Se eu tenho essa equação, eu quero resolver essa equação. Okay? Eu quero saber quem que é o meu alfa e vamos resolver com um problema. Deixa eu colocar um exemplo, porque eu acho que é mais fácil para vocês enxergarem. Depois a gente forma uma formulazinha. Então, eu tenho aqui essa equação aqui, por exemplo. Tangente de x igual a raiz de 3, por exemplo. Raiz de 3. Como que eu vou resolver essa equação? Tangente de x é igual a raiz de 3. No lugar desse número, eu vou ter que colocar tangente de alguma coisa. Então, vai ficar tangente de x, tangente de alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu vou lá no meu círculo trigonométrico e vou ver onde é que ele é... Qual é o ângulo cuja tangente será a raiz de 3? E aí eu consigo perceber, ó, aqui dá raiz de 3 sobre 3, aqui dá 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. Ok? Esse valor aqui, deixa eu apagar aqui agora. Esse valor aqui em vermelho é raiz de 3. Tá? A tangente de 60 é raiz de 3. Beleza, então eu vou jogar aqui raiz de 3. Desculpa, a tangente de 60 é raiz de 3. Então, eu vou jogar aqui 60, que é π sobre 3. Beleza? Então, a minha pergunta é, quais são os valores de x que eu vou jogar aqui, que vai valer a minha equação? E a minha resposta é, vale para o próprio raiz de 3, π sobre 3? Vale para o próprio ângulo 60? Sim. Ok? Vale para o ângulo 60. Por quê? Porque se eu jogar aqui já vai ficar igual, tudo igual, né? Agora, quais são os outros ângulos que valem? Valem para o 60? Vale. Se eu der uma volta completa e parar no 60 de novo, vai valer? O resultado é raiz de 3 para a tangente? De novo. Se eu der mais uma volta? Também. Se eu der volta para trás? Também. Então, as voltas completas, ok. Ok? As voltas completas, ok. Então, eu posso colocar o seguinte, olha, o próprio ângulo original e mais as voltas completas. Agora, qual seria o outro ângulo cuja tangente também é raiz de 3? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer nesse ângulo aqui até dar raiz de 3, até ficar nesse tamanho aqui, ó. Eu vou até marcar o tamanho aqui. Ó, o tamanho está aqui, ó. Ok? Daqui para cá. Agora eu vou mexer no ângulo até chegar lá de novo a tangente. Olha só, tá vendo? A tangente está mexendo, ó.
o que vai acontecer? Ó, tem que chegar lá. Chegou em cima, né? O 240, então, a tangente de 240, o prolongamento passa pelo 60 e vai lá no valor exato que eu quero. Ok? Então, a tangente de 240 também funciona. Ok? Mas espera aí. Quem que é 240 comparado com 60? Como é que eu fiz para alcançá-lo? Por acaso eu saí do 60 e andei mais meia volta? Andei mais 180 graus? Eu simplesmente cheguei aqui, e dei mais meia volta. E o fato é que, sim, foi isso que eu fiz. A partir dos 60, eu dei mais meia volta, andei mais 180. 60 mais 180, 240. Então, para esse ângulo aqui, ok? Para esse novo ângulo aqui, o 240, a minha raiz de 3 é... A minha tangente é a raiz de 3. Então, eu posso colocar aqui, ó. Ou x é igual a 240, que é igual ao ângulo original, mais π. A partir do ângulo original, eu dei meia volta. Ok? Vou até colocar aqui, ó. Isso aqui foi meia volta. Ó, meia volta. Ah, eu dei meia volta para frente ou para trás? Você acha que vai ter alguma diferença? Se eu tô nesse valor aqui. Eita, caraca, mano. Eu arrastei um ângulo aí, cara. Arrastei esse ângulo aqui sem querer. 180. Esses ângulos estão correndo. Aqui, ó. Se eu tô aqui nos 60, se eu dou meia volta para frente, vou pro 240. Se eu dou meia volta para trás, vou pro 240 também. Ok? Então, não tem diferença você dar meia volta para frente ou para trás. Eu vou parar nesse próximo ângulo e parando nesse próximo ângulo eu vou somar as suas voltas. Então a minha solução é essa daqui, ok? O meu ângulo, novamente, aqui eu estou respondendo essa daqui, ó, tangente de x é igual a raiz de 3. Passei isso aqui para π sobre 3. Então é assim que eu resolvo. Eu estou pegando o ângulo original e mais as voltas, ou o ângulo original mais π, mais meia volta, e depois mais as voltas. Ok? Vocês entenderam razoavelmente como é que a gente faz isso aqui? Agora o que eu quero, agora é possível nós condensarmos isso aqui. Olha só. É possível nós condensarmos isso aqui, ó. A partir dos 60, ao invés de eu pegar o 60 e mais volta inteira, de eu escrever isso, eu pego o 60 e mais volta inteira. E depois eu pego o 60 mais meia volta e as voltas inteiras, para frente ou para trás, ao invés de eu escrever dessas duas formas, eu posso escrever de uma única forma. Eu posso escrever assim, ó. Eu pego o 60 e dou meia volta. E depois dou meia volta de novo. E depois dou meia volta de novo. E de novo. E assim por diante. Para frente ou para trás. Sempre se eu der, a partir dos 60, se eu der meia volta, a minha tangente sempre vai parar no mesmo lugar. Ok? Dá na mesma. Ok? Tá beleza, Daniela. Isso significa que eu posso simplificar essa fórmula numa única só. Ok? Ó. Isso aqui equivale... Ó, equivale a eu escrever o seguinte, que o meu... Deixa eu... Vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui o meu x é igual ao ângulo original mais meia volta. Uma volta inteira é 2π. Aí cai a quantidade de voltas.
Meia volta não é 2π, é só π. Então, eu vou pegar o π e multiplicar pela quantidade de voltas. Então, é o ângulo original mais a quantidade de meia voltas. E esse daqui é a meia volta. Então, essa daqui é a solução. Uma solução boa de se escrever. Ok? Então, aqui vai entrar o ângulo original. Aqui entra o ângulo original. Esse π aqui significa meia volta. Meia volta. E K é a quantidade de meia voltas que nós demos. Então, o K é a quantidade de meia voltas. Qual que é o plural de meia volta? Meias voltas, meia voltas. Eu acho que seria meias voltas. Ok? Então, essa daqui, basicamente, é a resposta. Então, eu vou achar o ângulo certinho e vou começar a dar meia volta, sempre meia volta, para frente ou para trás. E aí a minha tangente vai parar no mesmo local. Beleza? Vamos parar por aqui. E na aula que vem eu falo sobre a secante, a cotangente, secante e cossecante. E faço o gráfico delas. Então, vocês conseguem fazer exercício... Aqui. Aqui. Aqui, ó. Esse site acabou? Não, acabou não. Esses exercícios aqui já envolvem a tangente, ok? Aí tentem fazer, deixa eu só fazer um aqui. Vamos pegar esse daqui, ó. Vamos resolver esse aqui, ó. Tangente de 5x é igual a tangente de 3x. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Olha só o tanto que é simples. Eu quero saber quais são os valores para x que eu posso jogar aqui. Eu tenho aqui que esse ângulo aqui, ele faz o papel do meu ângulo alfa, e esse aqui do ângulo beta. Então, eu tenho que comparar que alfa é igual ao beta mais meia volta. Então, eu tenho aqui que o ângulo alfa é igual ao beta mais meia volta. Ok? Então, isso aqui vai dar o quê? Agora eu tenho que só isolar x. Aqui é 5x, 3x, vou fazer devagar aqui, ó, 5x. Passo o 3x para cá, vai ficar menos 3x. Aqui vai ficar só o K. Deixa eu colocar lá embaixo certinho. Aqui vai ficar só o K que multiplica π. Beleza? Então isso aqui dá o quê? Vai ficar 2x é igual a kπ. E agora eu isolo x. X é igual a... eu vou colocar assim, ó, k que multiplica π sobre 2. Né, que eu passei o 2 dividindo. Com k inteiro. Okay, então, essa aqui é a minha resposta. Note que não há conta a se fazer, praticamente. Okay? Você só precisa entender por que a parte principal que você tem que entender é por que quando coloca a tangente de dois ângulos, por que um ângulo é igual ao outro mais meia volta. E é essa parte que é importante, por que um ângulo é o outro mais meia volta. E isso é porque o que nós acabamos de fazer lá no círculo. Mas beleza, essa é a resposta, ok? Beleza? Então vamos parar por aqui.